Deuteronômio, capítulo 1. A partir do versículo 9 até o 18, diz assim o texto: Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão, como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu, sozinho, suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Amém. Nós vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que nos oriente. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pela disposição do Teu Espírito em nos instruir, em falar conosco. Estamos diante de um texto que é histórico, Pai, mas nós precisamos ir muito além disso, porque nós somos a Tua igreja, o corpo espiritual de Cristo aqui na terra. E nós não precisamos apenas de informações históricas que venham nos firmar, que venham elucidar coisas da nossa mente. Nós precisamos de informações, precisamos de transformação, Pai, da parte do Teu Espírito Santo. Nós entendemos, conforme diz a Tua própria palavra, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra do Senhor, pelo próprio Cristo. Então fala conosco nesta noite, nos edifica, Pai, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Como o pastor Danilo, irmãos, falou na semana passada, Deuteronômio muitas vezes tem sido traduzido, tem sido citado como se fosse uma segunda lei. Como ele explicou, bem explicado na semana passada, isso foi apenas uma falha no momento em que o pessoal escreveu a Septuaginta, A Septuaginta é a tradução para o grego do Antigo Testamento. A gente não tem a nossa Bíblia, que a gente chama de NAA, que é a tradução que a gente usa. Antes a gente usava a ARA, NAA quer dizer Nova Almeida Atualizada. Antes nós usávamos a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. O que é a Septuaginta, então? Uma tradução do hebraico para o grego. É uma versão. Então, na Septuaginta ficou essa ideia de ser uma segunda lei. Mas um nome mais correto, na realidade, seria, se a gente fosse expressar o conteúdo do livro, seria algo como uma repetição, como uma rememoração da lei, Como o pastor Danilo explicou também na semana passada, na realidade o texto hebraico, ele começa, o nome do livro são as primeiras letras, As primeiras palavras do livro, que é o que está no versículo 1, são estas palavras. É assim que começa o texto hebraico. Então, o que está acontecendo, irmãos? Só para tentar contextualizar os irmãos um pouquinho no livro de Deuteronômio. O pessoal tinha saído do Egito há aproximadamente 40 anos, Eles tinham saído de lá. Toda aquela geração que tinha saído do Egito morre no deserto. Não sei se vocês lembram por que eles morrem.
por falta de fé. Vocês sabiam que falta de fé mata? Eles morreram. Toda aquela geração morreu por falta de fé. Pode ser que isso não esteja no Código Internacional de Doenças, mas mata. Uma geração toda que saiu do Egito foi consumida no deserto porque não teve fé. Agora, eles estão aqui do lado leste do Jordão. Eles haveriam de atravessar o Jordão e Jericó ficaria do outro lado. Eles estão agora no lado leste, estão perto de um monte chamado de Nebo, aonde Moisés haveria de ficar, né? Onde Moisés subiria, o Senhor permitiria que ele visse toda a terra, toda a planície de Jericó, mas ele não entraria ali. É nesse tempo que Moisés tem com eles ali acampados, perto de entrar já naquela terra, só era atravessar o Jordão e eles logo entrariam em Jericó. É ali perto que Moisés sabia que não poderia ir com eles, irmãos. Por que é que Moisés não poderia ir com eles? Não sei se os irmãos lembram. O Senhor disse a Moisés que ele não iria entrar com aquele povo, porque em determinado momento, Moisés tentou roubar a glória de Deus. De alguma forma, irmãos, Moisés não glorificou a Deus como deveria fazê-lo. Ele, de alguma forma, tentou usurpar isso. Mais ou menos quando a gente olha para o nosso filho crescido e entende que ele é uma pessoa muito educada apenas porque nós somos pais maravilhosos. Quando nós olhamos para uma empresa, quando nós olhamos para alguma coisa que ficou muito bem feita, e nós olhamos e dizemos assim, rapaz, que coisa maravilhosa que eu fiz. Eu realmente sou muito bom. Entendem que, na realidade, nós não passamos de instrumentos. Moisés era um instrumento de Deus para a vida daquele povo, mas em determinado momento, sob pressão, é verdade, a gente não pode negar isso, mas Moisés acaba, de alguma forma, dando a entender ao povo de que talvez ele tivesse alguma participação naquela água que saía da rocha. E Deus diz, você não glorificou o meu nome quando deveria, você não vai entrar na terra. Então Moisés sabe que não vai entrar, ele sabe que não vai atravessar o Jordão, mas ele ama aquele povo, ele ama. E Moisés faz, irmãos, uma coisa que nossos pais fizeram conosco, nós fizemos com os nossos filhos, e eles farão com os filhos dele. As primeiras vezes que você deixou seu filho ir por Palavra da Vida lá em Recife, ou que você deixou seu filho ir para uma festa sozinho, ou passar a noite na casa de um amiguinho sozinho, você não estava lá, ou um momento que ele ia passar um tempo distante de você, sei lá, seu filho vai viajar pela primeira vez e vai viajar com sua irmã, com seu irmão, vai viajar com um conhecido, e o que é que você diz a ele? Tão lembrado daquele discurso de pai, meu filho, lembre disso, lembre daquilo outro. Meu filho, olhe, fique sempre perto. Quando for atravessar a rua, segure sempre a mão de sua tia. Nunca saia correndo na frente. Olhe, não faça ignorância com ninguém. Seja um menino educado. Não seja desobediente. Quem já não fez esse discurso de nós, irmãos? Quem nunca ouviu esse discurso? Não é? Quem nunca ouviu? Os nossos pais preocupados com a gente, sabendo que não poderiam estar no lugar onde nós estaríamos. E aí eles param, né? E a gente chega e fica, tá certo, mãe. Tá certo, né? E ela ali, ela não está acrescentando nada novo. Ela está apenas relembrando para a gente tudo o que já disse. Irmãos, é o que Moisés está fazendo. Ele está pegando aquele povo todo, dizendo assim, olha, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão entrar em Jericó. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. E aí ele faz 4 discursos que são registrados no livro de Deuteronômio. Esses 4 discursos, está vendo que são menores do que os que nossos pais fizeram? A gente reclamava dos nossos pais, né? Dando aquelas recomendações. Moisés fez isso em 4 discursos. Foi bem mais, né? Então Moisés, em 4 discursos, ele lembra ao povo tudo aquilo que Deus já tinha dito a eles através de Moisés. Relembra a eles a lei, relembra a eles o modo como eles deveriam servir ao Senhor. Relembra a eles, irmãos, inclusive, como eles poderiam ser prejudicados se não servissem a Deus. É isso que Moisés está fazendo, e eu acho que é isso que nós vamos fazer também, acompanhando todo o livro de Deuteronômio, relembrando aquilo que já foi escrito, relembrando o que é que o Senhor apontou como algo que seria bom para o povo fazer, enquanto estivesse vivendo na terra que o Senhor daria a eles. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 9, que nós lemos, é um momento em que tem a nomeação de auxiliares.
E como a gente já comentou, o livro é uma repetição, é uma rememoração de algo que já aconteceu. Essa passagem aí, irmãos, Moisés está relembrando algo que aconteceu em Êxodo, está em Êxodo, no capítulo 18, a partir do versículo 13. É o contexto dessa passagem. É o contexto, então, isso que está acontecendo aqui, que Moisés está falando, não está acontecendo neste momento. Moisés está falando de algo que aconteceu. Foi um momento importante, foi um momento em que ele estava muito cansado. Os irmãos podem ler com calma depois esse texto, só para a gente não tomar muito tempo agora. Mas os irmãos podem ler depois Êxodo, capítulo 18, de 13 a 27. É um momento em que Moisés, irmãos, senta para julgar o povo e ele passa o dia todo julgando o povo. No final do dia, ele está exausto, ele está exaurido. Não somente ele, como todo o povo. Chega Jetro e diz a ele: rapaz, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Nem você e nem o povo. Isso não é bom para você e nem é bom para o povo. E ele diz: constitua auxiliares, constitua pessoas que possam te ajudar no julgamento. Imagine se você tiver que ficar lidando com cada questiúncula, né? Com cada coisinha pequena, com cada dúvida pequena que as pessoas tiverem, cada pequeno problema. Se você for cuidar de tudo isso, como é que você vai cuidar do que é relevante, do que é importante? Então Jetro dá esse conselho a Moisés, e Moisés faz isso. Agora em Deuteronômio, ele conta o que aconteceu. É muito interessante, irmãos, que enquanto ele conta, ele faz destaques muito importantes, muito relevantes para a nossa meditação nessa noite, né? Enquanto Moisés relembra a eles por que é que separou os auxiliares, com que critérios ele fez isso e como ele fez isso. Capítulo 1, Deuteronômio, versículo 9, ele diz: nesse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. Irmãos, a primeira coisa que acontece é que Moisés assume que ele não tem competência, que ele não tem condições de levar aquele povo sozinho. Ele diz: eu não tenho condições de realizar essa tarefa. Não tenho. E aí é interessante, né? Que a gente pode dizer, como a gente vê lá em Êxodo, não foi algo que partiu dele. Vejam que interessante, irmãos. Não foi uma compreensão que Moisés teve, mas foi um irmão em Cristo, alguém preocupado com ele, que diz assim: rapaz, eu estou achando que esse negócio não está muito bom. Não está bom nem para você e nem está bom para o povo. Moisés agora, quando conta, veja como ele assume aquilo que Jetro disse a ele. E ele assume como entendimento dele. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. Uma das primeiras lições, irmãos, que Moisés deixa para a gente ao relatar isso, é o quanto é importante ouvir pessoas. Irmãos, é muito importante, muito, de verdade mesmo. O livro de Provérbios, eu acho que do primeiro ao último capítulo, inúmeras vezes, o livro de Provérbios chama a nossa atenção e diz assim: olhe, quem não ouve é orgulhoso, quem não ouve repreensão, quem não ouve um alerta, quem não ouve alguém que está te dando um aviso, é orgulhoso, é soberbo. E o que vai acontecer é que você vai cair no buraco. Você vai cair na cova, você vai se perder, você vai morrer, você vai se prejudicar. Provérbios diz isso o tempo todo. Moisés, irmãos, mostra que foi humilde ao ouvir Jetro e ao reconhecer as próprias limitações. Ele diz: eu não tenho condições de fazer isso. Só um detalhe que eu e você precisamos perceber, irmãos. Nem sempre, o entendimento que o outro tem é correto. O que eu e você precisamos fazer? Colocar essas coisas diante de Deus e avaliar. Nós não podemos ter aquela atitude de alguém chegar para a gente e dizer assim: pastor, não era melhor fazer dessa outra forma? E você: claro que é, vamos fazer. Ou, pastor, não é melhor fazer dessa outra forma? Não seria mais produtivo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente sempre fez assim, de jeito nenhum. Entendem que não faz sentido nenhuma das duas coisas? Nós precisamos ouvir, irmãos, ouvir. O outro tem alguma coisa a dizer? Ouça.
Ore a Deus, pense, avalie. Foi o que Moisés fez. Porque algumas pessoas às vezes olham para esse texto aqui e diz assim, olha para o marido, né? Olha para a mulher e diz assim, está vendo que você tem que me ouvir? Está vendo? Olha para o filho, né? Está vendo que você tem que me ouvir? Quando eu falar, você tem que me ouvir. Não é isso que está acontecendo aqui. A gente não tem que ouvir apenas porque o outro falou, porque o outro não é perfeito. Nós precisamos ouvir e avaliar, porque a responsabilidade de fazer ou não é nossa. É nossa. Moisés ouviu isso de Jetro, mas ele assume para si. Ele diz, eu pensei assim, fui eu que disse a vocês, eu não posso levar vocês sozinho. Por que ele diz isso? Porque Jetro falou, não apenas por isso. Porque ele avaliou e viu que isso estava correto. Então nós precisamos ouvir pessoas? Muito. E ouvir não quer dizer ouvir de forma acrítica. Não quer dizer ouvir sem fazer nenhum tipo de ponderação. Não quer dizer isso, irmãos. Isso não faz sentido. Nós precisamos fazer o que Moisés fez. Ouvir, avaliar, pensar e implementar as mudanças necessárias, se for necessário fazer. Pode ser que ao ouvir a outra pessoa e ao avaliar o que a outra pessoa está dizendo, a gente fique mais firme na nossa posição. Entendem que isso pode acontecer? O que nós não podemos fazer é não ouvir, é fechar os ouvidos. O que nós não podemos fazer é ouvir sem pensar. Apenas porque eu ouvi, eu atendo. A pessoa disse, eu atendo. A pessoa falou, eu vou fazer. Nós precisamos ouvir de forma crítica. Precisamos ouvir diante de Deus, precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê humildade, irmãos, que nos dê humildade. Se não ouvir o outro é sinal de orgulho, ouvir sem avaliar é imprudente, né? É ser no mínimo imprudente. A gente precisa ouvir e precisa avaliar. Por isso, acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer quando alguém diz algo, nos dá uma ideia, propõe alguma coisa, a melhor coisa que a gente pode dizer é, não, entendi, tá certo. E acabou. Acabou, entendi, pronto, perfeito, beleza, não se preocupe. E a partir daí pensar, avaliar o que é que você pode fazer, se aquilo realmente procede, se é realmente dessa forma. Moisés fez isso. E aí ele explica por que é que ele não podia levar aquele povo. Ele diz, olha, o povo cresceu muito, está no versículo 10. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor, o Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que vocês já são, né? Do que vocês são agora. E os abençoe como prometeu. Ele não pode fazer, irmãos, porque a demanda aumentou. A demanda surgiu, um fato novo. Ele podia fazer até um determinado momento. A partir de um determinado momento, ele não podia. Surgiu uma demanda nova. As circunstâncias mudou. Irmãos, a gente precisa pedir muita graça a Deus, muita, para a gente poder ter humildade suficiente para reconhecer isso. Irmãos, quantas empresas foram construídas por pessoas que suaram muito para construir uma empresa, para construir um nome, para fazer uma empresa grande, rentável, boa. E essas mesmas pessoas, agora já com uma certa idade, não conseguiram se atualizar, não conseguiram se manter conforme o mercado agora funciona. Ela ainda pensa como 60 anos atrás, quando ela começou a empresa. Quantas pessoas que começaram, que deram sangue pela empresa, afundam essa mesma empresa? Porque ela entende que tem que agir como ela agia 60 anos atrás. Irmãos, quantos pastores foram bênção para uma igreja durante 50 anos, 60 anos, mas agora ele nem se aguenta mais em pé, nem se aguenta mais. Mas o orgulho é tão grande que ele não consegue largar o osso. Sabe, na cabeça dele, não, só quem pode levar essa igreja sou eu. Só quem pode fazer. E quantos pastores que foram uma bênção para a igreja a vida toda,
às vezes, em um determinado momento, irmãos, não são mais. Não são. E só por falta de humildade. A gente precisa entender isso que aconteceu aqui. Moisés diz, olha, eu podia, agora eu não posso mais. Antes era um grupo menor, agora é uma multidão. Agora tem muito mais gente. Eu preciso fazer alguma coisa para que as coisas fiquem bem, para que tudo continue a funcionar. A gente precisa fazer isso. E Moisés diz ao povo, olha, eu quero que se multiplique muito mais, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, não. No versículo 12, ele explica um pouquinho melhor o que é que ele não podia suportar, né? Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? O que significa o levar, que está lá no versículo 9, né? É agora explicado no versículo 12. Ele fala como suportar e resolver as questões. Ele diz, olha, antes eu podia, agora a demanda aumentou, a situação mudou, e eu não posso. Irmãos, o que ele não pode, como ele diz aqui, é suportar o peso, a carga e resolver. Ele poderia, se quisesse, ficar à frente e não fazer nada disso. Vocês já estiveram em alguma instituição, vocês já estiveram em alguma repartição, já estiveram em alguma igreja, em alguma situação, onde a pessoa que está à frente, ela é a responsável por fazer, ela só não faz? E eu não estou falando que ela é preguiçosa, não. Eu não estou falando que ela não quer fazer, que ela só não tem condições de fazer. Só isso, ela só não tem condições de fazer. E por isso ela não faz. Moisés está dizendo isso. Eu não posso, eu não tenho condições de sozinho ser efetivo. Porque talvez ele pudesse, sozinho, dizer assim, vamos deixar correr? Vamos deixar, entendeu? Eu vou resolvendo uma causa aqui, eu vou resolvendo outra causa ali. O que der para fazer, eu vou fazendo. O resto, Deus cuida. Irmãos, eu acho que dá para pensar assim, quando não temos outra opção. Não temos. Quando nós chegamos aqui na IPJO, 8 anos atrás quase, né? A igreja era um pouco menor. E dava para fazer praticamente tudo, dentro daquilo que eu consigo fazer, né? Até um determinado momento que não dava mais. Até um determinado momento que o conselho percebe que a gente não estava conseguindo avançar o suficiente. Por uma coisa muito simples. Nós alcançamos o nosso nível de incompetência. Só isso. A gente não consegue ser mais efetivo além disso. Não dá. E acabou, não tem o que fazer. Deus, por sua graça e misericórdia, preparou o Danilo e nos deu condições de arcar com isso. Porque isso também demanda um custo financeiro. Se dissesse assim, olha, nós não temos condições de dar conta, mas nós não temos como pagar ninguém. Acabou, é assim mesmo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, irmãos. Não é responsabilidade nossa. A gente percebe que não dá para ir mais, mas a gente não consegue fazer diferente. A gente não tem recursos. Então nós vamos continuar fazendo o que está ao nosso alcance. Isso é nossa responsabilidade. Mas se nós temos recursos, e se a gente pode chamar alguém para caminhar com a gente, é responsabilidade nossa fazer. É isso que Moisés está dizendo. Ele diz, olha, eu não posso suportar e não posso resolver as questões. Ele poderia até ficar lá na frente, fazendo apenas o que pudesse. Mas quanta gente não teria as suas questões resolvidas? Ficariam pendentes, né? Ele diz, eu não consigo fazer isso. E, graças a Deus, hoje nós conseguimos perceber o quanto nós conseguimos avançar mais depois que Danilo chegou. Entendem, irmãos, o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário para a igreja, o quanto a gente precisa avaliar isso em todos os aspectos da nossa vida. A gente vai até um determinado momento, mas chega uma hora que a gente alcança o nosso nível de incompetência. A partir daqui, eu não consigo. A partir daqui, eu não consigo ser efetivo, eu não consigo avançar. Não consigo, só consigo ir até aqui.
É a primeira coisa que a gente precisa resolver. Para daí a gente poder dizer assim, quem é que eu vou buscar? Sabe? Ou então a gente pode, como alguns de nós acho que já fizemos, né? De preferir se perder e gastar um tanque a mais de combustível, mas não parar para fazer uma pergunta. Não perguntar a ninguém na estrada onde é o lugar certo. Não, eu acerto. Não, fique quieto aqui que eu estou no lugar certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Quem de nós já não fez algo parecido? De rodar. Depois de 1 hora de rodar, de gastar um tanque de combustível e de discutir com todo mundo dentro do carro. Eu acho que não está certo mesmo, não. Vamos perguntar a alguém, né? Diga, 1 hora depois. A gente precisa pedir graça a Deus para entender que tem horas que não dá. A gente vai ter que parar e pedir ajuda. A gente vai ter que parar e dizer assim, olha, não dá. Daqui em diante não consigo ir, não consigo fazer. E pronto, irmãos. Isso não é um problema, né? É saber que nós somos criaturas e que nós temos limitações. Quem não tem limitações é Deus. Nós temos limitações, todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Tem uma hora que não dá, acabou. O que é que ele faz então? Versículo 13. Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que os ponha por chefe de vocês. Ele então procura pessoas, irmãos, que, conforme diz aqui o texto, deveriam ser sábios, inteligentes e experimentados. Se a ideia, irmãos, é que nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ir adiante, e nós precisamos de alguém que possa nos ajudar a ir adiante, não faz sentido procurar uma pessoa que saiba menos do que nós. Entendem? Você precisa fazer, 20 bolos, mas você só consegue fazer 5. Você vai procurar uma pessoa que não sabe fazer bolos para lhe ajudar, só para ter alguém perto de você. Entende que talvez nem os 5 você não consiga fazer. A ideia de Moisés, irmãos, é muito inteligente, né? Procure gente que possa ajudar. Procure gente sábia, perspicaz, né? Inteligente, gente prudente. Procure gente inteligente, gente que tenha informação. Gente, irmãos, boa vontade não basta. Em 99% dos casos, boa vontade não basta. Não basta. Por mais que a gente tenha boa vontade, você pode ter toda a boa vontade do mundo. Ou você senta e lê, ou você não prepara um estudo. Não tem jeito. Você pode fingir, você pode enrolar, você pode contar história, você pode contar experiência. Mas não tem boa vontade do mundo que faça você produzir algo se você não tiver preparo para aquilo. Não tem jeito. É isso que Moisés está dizendo. A gente precisa procurar gente sábia, gente inteligente, gente experimentada. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Não só na igreja, mas acho que em todas as áreas da nossa vida. Imagine que você tenha uma dificuldade no seu casamento, uma dificuldade no seu relacionamento com seu filho, com sua filha, com uma pessoa na igreja. Aí você vai procurar uma outra pessoa para conversar, que não tem condições de te ajudar, entende que não vai resolver de jeito nenhum. Você precisa procurar quem? Uma pessoa sábia, inteligente e experimentada. É isso. É isso que Paulo escreve a Tito e diz assim, olha, as mulheres mais maduras precisam ensinar as mais novas. Precisam ensinar mesmo. Ensinar a amar seus maridos, a serem boas donas de casa, a serem cristãs. A gente precisa fazer isso, irmãos. Entender que há irmãs na igreja que são mulheres de Deus, são pessoas maduras, são pessoas que têm condições de ajudar e pessoas que nós poderíamos procurar, com quem nós poderíamos conversar, que poderia orar junto com a gente, sabe? É muito importante, é importante mesmo se você tiver alguma dificuldade, procure um irmão na igreja, procure uma irmã. É que muitas vezes a gente se acostumou a procurar apenas o pastor, né? A procurar apenas um presbítero. Mas, irmãos, há muita gente preparada na nossa igreja, graças a Deus, há muita gente na nossa igreja
com condições de ajudar, com condições de conversar, de orar com você. Eu acho que aqui na igreja, irmãos, nós temos mais de 20 pessoas que já foram a São Paulo passar uma semana ali em Águas de Lindóia, fazendo um treinamento e aconselhamento bíblico. Mais de 20 pessoas. Esse ano, vamos mais 6. Eu, Adebaldo, Alexandre, Danilo, Celina, Vera e Denise. E mais alguém se quiser ir. O convite está feito, viu? Então, assim, mais irmãos vão ali se preparar para ajudar pessoas na igreja. Entendeu? São pessoas, irmãos, que estão abrindo mão do seu trabalho, pagando passagem aérea cara para São Paulo, pagando hospedagem, pagando curso, pagando tudo, para poder atender as demandas da igreja. Então, assim, tem gente, irmãos, Deus tem levantado pessoas sábias, inteligentes e experimentadas. É isso que Moisés procurava naquelas pessoas, e eu acho que é isso que nós precisamos procurar. E só para lembrar, irmãos, mais uma vez, não fique pensando, por favor, que boa vontade é algo ruim, não. Não é. Mas é um começo. E não passa de um começo, viu? Não passa de começo. É só o começo para você começar a se preparar e fazer alguma coisa. Toda boa vontade do mundo não vai produzir um filho bem educado. Você pode ter toda a boa vontade do mundo. Ou você é uma pessoa efetiva, ou você se envolve de verdade na educação do seu filho, para que ele cresça e seja um homem de Deus e um bom cidadão, ou ele não vai ser. Não adianta, irmãos. Boa vontade é muito bom? Para começar. Mas não dá para parar aí. Não dá. E ele continua, então, explicando, versículo 14, né? Ele diz, então vocês me responderam que era bom o que eu tinha falado. As pessoas, irmãos, percebem isso. Algo muito interessante na liderança é que na casa de Deus, na igreja, a liderança é levantada por Deus, é capacitada por Deus e é reconhecida pelo povo. Isso é preciso acontecer. É preciso, irmãos, que as pessoas reconheçam que Deus te chamou para liderar. Se a igreja, se as pessoas não reconhecem, o mais provável é que você não tenha sido chamado para fazer isso. Você pode fazer outra coisa. E a própria igreja, irmãos, vai perceber com naturalidade aquilo que você faz. Entendem? Porque você começa a fazer sendo colocado ou não, estando oficialmente à frente ou não. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que Deus te capacitou para fazer, você simplesmente faz. Entende? Você apenas faz. E a igreja reconhece isso. A igreja olha e diz, rapaz, fulano de tal é um presbítero escrito, né? É um diácono. A gente está vendo, está olhando que é um diácono. Ele pode não ter sido ordenado diácono, mas todo mundo olha para ele e sabe que ali é um diácono. Quantas pessoas, irmãos, às vezes olham para irmãos na igreja e, de forma até carinhosa e reconhecendo como aquele irmão se comporta, assim, rapaz, aqui é um pastorzinho. E ele está se referindo a uma pessoa que não foi ordenada, né? Que não foi para seminário, mas que ele percebe aquele coração pastoral, né? Então, é importante que isso aconteça. Moisés disse, olha, eu disse o que era para fazer e vocês disseram, é isso mesmo. É bom, é isso mesmo. E eles apresentaram essas pessoas. Por isso ele diz no versículo 15, assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, versículo 16, também ordenei aos juízes. Vejam o que é que essas pessoas queriam, esses líderes, né? Eles eram juízes, eles iriam julgar as causas, né? O que é que eles deveriam fazer? Versículo 16. Deem atenção às questões que surgem entre os irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão,
ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Irmãos, para que serve a sabedoria, a inteligência e a experiência daqueles homens? Para que eles possam dar atenção às questões das pessoas. Para que eles possam ouvir da forma que deve ser ouvida. Ouvir de forma crítica. Ouvir com atenção. Algumas pessoas, às vezes, chegam para a gente meio afoitas com alguma coisa que está acontecendo, meio agoniadas, e dizem assim, não é não, pastor, não é não, fulano. E às vezes a pessoa fala de forma tão agoniada que leva você a acabar dizendo, não é, parece que parece que a própria fala da pessoa leva você a isso. A gente devia ter cuidado, irmãos, com isso, sabe? E se não deu para entender direito o que a pessoa está falando, fique quieto, sabe? Diga assim, peraí, diga aí, vai, eu não consegui acompanhar, não. Não deu para acompanhar, não. E peça a pessoa repetir para que você possa ouvir, porque, de repente, essa pessoa está falando sobre uma coisa muito séria para ela. E talvez seja por isso que ela está muito agoniada. E ela precisa de uma resposta que a ajude. E não apenas alguma coisa que faça com que ela se sinta bem naquela hora. Ela precisa ser ajudada. E talvez se a gente não ouvir com cautela, se a gente não ouvir com atenção, se a gente não for sábio, inteligente, experimentado, prudente, perspicaz, talvez, irmãos, a gente só atrapalhe. Talvez a gente não consiga. Moisés diz a eles, olha, deem atenção. Dê atenção mesmo. Quando você tiver de ouvir uma pessoa, ouça. Eu acho que Moisés estava mais ou menos dizendo assim, olha, alguém está precisando conversar com você, em nome de Jesus, desligue o celular, jogue fora, quebre, dê fim, faça alguma coisa, em nome de Jesus. Mas tire o celular de perto de você e dê atenção à pessoa que está falando com você. Dê atenção para poder ajudá-la. Ou então, se você não pode ajudar, diga, eu não posso conversar. E acabou, não posso conversar. Eu preciso ver o Instagram, eu preciso ver o Facebook, eu preciso ver uma novela, sei lá, um futebol, qualquer coisa. Fica assim, mas eu não posso conversar, eu não posso te ajudar. Mas é complicado, irmãos, quando a gente ouve alguém e dá qualquer resposta só para se livrar dessa pessoa. Sabe? Só porque a pessoa está na nossa frente e quer ouvir alguma coisa e a gente vai e diz o que dá vontade. Esses líderes não podiam fazer assim, né? Moisés diz a eles, olha, dê atenção e julguem com justiça entre uma pessoa e outra. Julguem com justiça entre um nacional, um gentil, né? E uma pessoa entre uma pessoa daqui e um gentil, uma pessoa de fora. Não seja parcial porque você está julgando alguém que é seu amigo. Não seja parcial porque você está lidando com alguém que é seu vizinho. Ele diz, não seja parcial. Ouça o pequeno e ouça o grande. Ouça um e ouça outro. E ele diz, não tenha medo de ninguém. Na hora de julgar, na hora de ajudar, não tenha medo. E ele diz por quê, irmãos? Porque não é para ter medo. Porque o julgamento é de Deus. Não tenha medo, porque o julgamento é de Deus. Foi Deus que levantou aqueles líderes. Foi Deus que levantou, foi Deus que falou o coração de Jetro, foi Deus quem convenceu Moisés, foi Deus que fez com que o povo reconhecesse que aquilo era uma coisa boa. Então aqueles líderes agora, eles estavam investidos da autoridade de Deus, e estavam falando em nome de Deus. Por isso eles não podiam ter medo, não deveriam ter medo, né? Quando Deus chama Ezequiel, muito interessante o que Deus diz a Ezequiel, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ezequiel 3, 8 e 9. Ele diz assim, eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles,
nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Isso é o chamado de Ezequiel para o ministério. Deus diz, eu estou mandando você no meio de um povo duro, no meio de um povo extremamente difícil. Mas entenda uma coisa, eu vou fazer você mais duro do que eles. Eles são duros, eles são difíceis, pois eu estou fazendo o seu rosto mais duro do que a rocha, mais duro ou como o diamante. É assim que eu estou fazendo a sua fronte. Então não tenha medo, você precisa falar. É interessante, irmãos, que ele precisava ter uma fronte dura, né? Ter disposição, não ter medo de ninguém, mas ele precisava ter no coração a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3 ainda, versículos 10 a 12. Ainda me disse mais, filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. É Deus quem capacita, irmãos. O julgamento é do Senhor. Nós precisamos pedir graça a Deus para ajudar os nossos irmãos, sabendo que foi o Senhor quem nos chamou para isso. Precisamos ouvir as pessoas com atenção. E imagina, irmãos, então, nós que somos pastores, que somos presbíteros na igreja, que somos a liderança oficial da igreja. A gente precisa pensar muito, irmãos. Precisa pensar muito. Eu acho que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, no mínimo nos lembrando de que a gente precisa falar metade do que ouve. No mínimo isso. Para que a gente possa ajudar. É uma coisa que a gente não tem como fugir disso. A gente não tem. Quando, por exemplo, você trabalha em alguma outra atividade, quando você é químico, né? Você sai do laboratório, você sai da área que você está trabalhando e vai para casa e você deixa de ser químico enquanto está na sua casa. Você é bancário. Então você termina o expediente no banco, você vai para casa e você não é mais bancário. Você é mãe, você é pai, você é filho, você é uma pessoa. Isso não acontece quando você é pastor. Isso não acontece quando você é um presbítero. Não acontece, irmãos. Se você, por exemplo, é um bancário, mas você não tem cuidado com as suas contas, ninguém se importa com isso. Ninguém se importa. Só pelo fato de você trabalhar no banco quer dizer que você tem que saber gerir seu dinheiro? Não. Mas, como pastor, como líder do povo de Deus, tudo que você faz importa. Tudo que você faz importa. Se você come pouco, importa. Se você come muito, importa. Se você fala alto, se você fala baixo, tudo importa. Tudo. Entendem por que é preciso ter muito cuidado? Ouvir com cautela, falar, né, com cautela, pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Se não der, não falar. Não sei não o que dizer. E o que é que você acha? Não sei não. Mas você não sabe? Não sei. E pronto. Sabe por quê? Porque algumas vezes, se você diz algo mesmo sem você saber, daqui a pouco, um esposo vai chegar para a esposa, ou o contrário, e vai dizer, não é assim não, porque o pastor me disse que era dessa forma. Entenda, irmãos, que não dá para responder a tudo, que precisa ouvir com cautela, precisa ouvir com cuidado, e saber o que vai dizer, saber exatamente como vai falar. Moisés, então, no final aí do versículo 17, né? Ele diz, porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, eu a ouvirei. Ele diz, se for muito difícil, traga para mim. Eu acho que isso aqui, mais uma vez, demonstra Moisés chamando as pessoas a aprenderem humildade. Lembra que no comecinho, no versículo 9, ele é humilde para reconhecer que não tinha condições de fazer sozinho,
Ele diz, eu não tenho condições de fazer sozinho. Vocês cresceram muito, vocês se multiplicaram muito, queira Deus que cresçam muito mais, mas eu não consigo mais fazer sozinho. Agora ele chega no final e diz assim, vai ter coisas que vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Me procurem. Entendem? Vão ter coisas que vão ser complicadas para vocês. Não tenham receio de voltar e me procurar, para que a gente possa pensar junto, para que a gente caminhe junto, para que a gente tente chegar numa solução de uma forma melhor. Irmãos, se todos nós ouvíssemos esses conselhos de Moisés, quanto nós seríamos abençoados, né? Dá para imaginar o quanto nós seríamos abençoados? Se a gente entendesse, olha, eu sou criatura, tem muita coisa que eu não posso resolver. Por isso eu preciso pedir ajuda e pedir ajuda a pessoas que podem resolver. Não pessoas que querem apenas, pessoas que podem. Ouvir essas pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, pedir que Deus nos oriente, que Deus nos dê graça. E saber que vai ter algumas coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir resolver. Algumas delas a gente não vai. Não tem jeito. Esses dias, conversando com Danilo, a gente falando sobre o final agora do capítulo 11 de Romanos, né? A gente lidando com a situação de Israel. E eu comentava com ele, dizia, olha Danilo, eu não pretendo resolver essa questão no sermão. Tem anos e anos e anos e anos, e um monte de acadêmico, gente que vive trancado em seminário, estudando, lendo grego, hebraico, latim, alemão, holandês, e tudo que você precisa imaginar, e ainda não conseguiram dar conta do que realmente quer dizer que todo Israel seja salvo, será salvo. Então, assim, não imagine que um cara de 1,50 m aqui em Aracaju vai subir nesse púlpito para resolver essa questão. Isso não vai acontecer. Eu posso dar uma opinião, eu posso dizer o que eu penso, mas eu não vou conseguir dar conta disso. Não tem jeito, não vai dar para resolver um negócio desse. Então tem coisas que não dá, irmãos. Não dá para a gente dizer assim, não, é isso e pronto. A gente vai precisar parar e pedir a Deus que nos dê graça, que nos oriente, né? Uma outra coisa que eu queria, só para a gente terminar, irmãos, é lembrar que todo juiz é falho. Todo juiz é falho. Moisés era falho. Aqueles anciãos sábios, inteligentes e experimentados eram falhos. Nós somos falhos, como pastores, presbíteros, diáconos, como pais, como mães, como presidentes da república, governadores de estado, prefeitos de cidade. Nós todos somos falhos, todos. Mas eu e você estamos caminhando para viver com alguém que julga segundo a reta justiça. Só Cristo, irmãos. É o Senhor Jesus aquele que julga retamente, que conhece todos os aspectos. Vocês já ouviram alguém falando sobre uma discussão? Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, existem pelo menos 3 lados. A perspectiva A, a perspectiva B e a verdade. E quem é que vai dizer qual é a verdade? Né? Quando A diz que a verdade está com ele, B diz que a verdade está com ele. A verdade não apenas está, irmãos, como é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a verdade. Então, eu e você podemos recorrer a Ele, irmãos, e devemos recorrer a Ele. Lembra o que Moisés diz no finalzinho, no versículo 17? Que se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim. Tragam para mim. Há questões que são demasiadamente difíceis para você, tragam para Jesus. Apresentem a Ele. Entendem? Você percebeu que não há resposta entre os humanos? Não há pessoas que possam te dar uma resposta convincente? Apresente a Ele. Volte a Ele. Eu acho muito legal quando Daniel chega para Nabucodonosor e diz assim, olha, o que você está pedindo? Que Nabucodonosor teve um sonho, né? Ele não lembrava mais do sonho, e ele diz assim, olha, eu não lembro, eu quero que vocês me lembrem o sonho, o que foi, me contem o sonho que eu tive, e me digam a interpretação. Era só isso que ele queria. Não queria mais nada, só isso. E quando Daniel recebe a revelação de Deus, Daniel diz assim, olha, o que você está pedindo, ninguém pode atender.
Ninguém pode fazer o que você está pedindo. Não existe um mortal aqui no mundo que possa fazer o que você está pedindo. Mas o Deus dos céus me revelou. Então, irmãos, há questões difíceis na vida de todos nós. Diversas delas, às vezes. O que é que nós precisamos fazer? Voltar a Cristo. Voltar àquele que tem as respostas. Aquele para quem nada é pesado, irmãos. Nada. Situações que para a gente parecem simplesmente insolúveis. Para ele não quer dizer nada. Eu lembro que em uma dessas aulas lá no curso de aconselhamento bíblico, eu apresentei um caso ao professor, um caso hipotético, né, e perguntei a ele o que é que seria, como é que ele pensaria sobre isso. Eu disse, professor, digamos que na nossa igreja chegue uma pessoa que tenha feito uma mudança de sexo e que se torna membro da igreja e que a gente sabe disso depois e ela casa com uma pessoa da igreja. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Ele olhou para mim e disse assim, olha, lá nos Estados Unidos existe um vale-transporte. Não era esse o nome não, né? Mas era um cartão de vale-transporte. Ele disse, então uma pessoa que trabalha lá em casa, quando ela vai começar a trabalhar, eu pego o cartão, recarrego e dou a ela. E ela usa o mês todo. Quando está chegando perto do outro mês, que vai aparecer uma nova demanda, eu vou e recarrego o cartão de novo. Eu só recarrego o cartão quando ela vai trabalhar. Se ela for ficar de férias, se ela não for mais trabalhar, eu não preciso carregar aquele cartão de vale-transporte para ela. E eu olhando, eu digo, sim, e onde é que essa metáfora urbana aí vai chegar? Ele disse, não se preocupe, que na hora que a demanda surgir, o Espírito de Deus vai te conduzir. Vai conduzir a igreja. Ele disse, eu não sei o que fazer. Não tenho a menor ideia do que fazer num caso desse. É algo extremamente complicado. Você precisaria sentar, ouvir todo mundo, orar muito, chorar junto com todo mundo. Ele disse, a única coisa que eu sei é que no dia que demandas complicadas assim surgirem, o Espírito Santo vai estar lá. Ele nunca vai chegar com um cartão de vale-transporte vazio. Na hora que a demanda surgir, ele vai estar lá para suprir, para orientar a igreja, como tem feito a vida toda. Há 2000 anos de história da igreja. Inúmeras controvérsias já surgiram. E o Espírito Santo toda a vida guiou a sua igreja. Achei muito boa a resposta dele, né? Nos lembrando que há questões difíceis, mas que nós não estamos sozinhos, irmãos. Moisés não está mais conosco, né? O próprio Cristo foi para o céu, mas ele disse que nos enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Então há alguém para quem nós podemos recorrer. Quando o pastor não pode ajudar, o presbítero não pode ajudar, o diácono não pode ajudar, um irmão da igreja não pode ajudar, nós temos o Espírito Santo, que tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação. Então, não há por que nós não sermos mais do que vencedores, né? Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela instrução da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado o quanto nós precisamos voltar sempre para o Senhor, o quanto nós precisamos reconhecer as nossas limitações, o quanto nós precisamos ouvir os nossos irmãos e, mais do que tudo, o quanto nós precisamos ouvir ao Senhor e confiar no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Quantas vezes há questões tão difíceis em nossas vidas, em nossa família, que nós perdemos o sono, nós ficamos angustiados, mas muitas vezes não apresentamos essas coisas ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a apresentar todas elas diante de Ti, sabendo que o Senhor vai suprir tudo o que for necessário para o nosso bem-estar, sabendo, Pai, que o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. E se o Senhor fez isso,
como não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas, tudo aquilo que é necessário para o nosso bem? Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor para todo sempre. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que é verdadeiramente sábio, inteligente, experimentado, aquele que pode orientar e guiar a sua igreja. Nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.